Passar a boiada em tempos de pandemia, estratégias do Executivo Federal para reformar a CLT durante a crise do coronavírus. Rosângela Rodrigues Dias de Lacerda Silvia Isabelle Ribeiro Teixeira do Vale. Introdução. O presente artigo tem por escopo estabelecer as diferenças entre a redação original da medida provisória N92720020 e a redação proposta no parecer da Comissão Mista do Congresso Nacional, com o escopo de sustentar a tese de que está sendo buscada a realização de uma mini-reforma trabalhista, à semelhança da medida provisória 905219, em tempos de pandemia do coronavírus, em detrimento dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. O tema é atual e relevantíssimo, constituindo-se na ordem do dia para as discussões jurídicas e políticas sobre o futuro do direito do trabalho no Brasil. Inicialmente, são tecidas considerações sobre o teor da medida provisória N905219, que também trazia em seu âmago uma mini-reforma trabalhista, mas que não foi aprovada pelo Legislativo Federal no prazo constitucional e terminou por ser revogada pela medida provisória 95522020 será discutida. Em seguida, a possibilidade jurídica de revogação de uma medida provisória por outra medida provisória. Posteriormente, será elucidado o conteúdo original da medida provisória 92722020, em seus aspectos mais relevantes, para serem depois estabelecidas todas as modificações profundas, extensas e prejudiciais ao trabalhador, engendradas pelo relatório do parecer da Comissão Mista. Por derradeiro, será realizada uma análise crítica do desiderato do Executivo Federal de, em neologismo, passar a boiada de uma reforma trabalhista, aproveitando-se do fato de que toda a atenção da mídia e dos políticos está voltada para a pandemia do coronavírus, com o intuito de conspurcar os direitos constitucionais. As metodologias utilizadas, principalmente, foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica envolveu a busca de livros, monografias, teses, dissertações, artigos publicados em revistas especializadas, jornais e revistas. Já a pesquisa documental se consubstanciou na pesquisa de jurisprudência sobre o tema e seus correlatos. 2 da medida provisória N90522019. Em 11 de novembro de 2019, o Presidente da República, cumprindo promessa de campanha, editou a medida provisória N905, instituindo o contrato de trabalho verde e amarelo, modalidade de contratação destinada à criação de novos postos de trabalho para as pessoas entre 18 e 29 anos de idade, para fins de registro do primeiro emprego em carteira de trabalho e previdência social. Para fins da caracterização como primeiro emprego, não eram considerados os seguintes vínculos laborais: menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente e trabalho avulso. A novel modalidade contratual poderia ser celebrada por prazo determinado, por até 24 meses, a critério do empregador e utilizado para qualquer tipo de atividade, transitória ou permanente, bem assim para a substituição transitória de pessoal permanente. O indigitado diploma normativo alterava profundamente diversas regras da consolidação das leis do trabalho e normas trabalhistas esparsas, bem como alguns direitos previstos na Constituição Federal de 1988, como, por exemplo, o pagamento pela metade da indenização do FGTS, mesmo em caso de cessação contratual por motivo alheio ao obreiro, quando da contratação especial,
autorização de trabalho aos domingos e aos feriados, afirmação de que o repouso semanal remunerado deveria coincidir com o domingo, no mínimo, uma vez no período máximo de 4 semanas, para os setores de comércio e serviços e, no mínimo, uma vez no período máximo de 7 semanas, para o setor industrial, chancelamento de jornada de 8 horas para alguns empregados bancários, mediante mero acordo individual. A referida medida provisória também inovava a consolidação das leis do trabalho, quando acrescentava o parágrafo 5º ao artigo 457, dispondo que o fornecimento de alimentação, seja in natura ou seja por meio de documentos de legitimação, tais como tickets, vales, coupons, cheques, cartões eletrônicos destinados à aquisição de refeições ou de gêneros alimentícios, não possui natureza salarial e nem é tributável para efeito da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários e tampouco integra a base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física. Havia sido acrescentado o artigo 457 ao texto consolidado, dispondo sobre as gorjetas de modo diverso daquele estabelecido na Lei N. 134672017. O ato normativo transitório também permitia a mera negociação individual entre patrão e empregado, para a pactuação de participação nos lucros. Como a medida provisória N. 90520119 tratava de matérias diversas, inclusive sobre normas previdenciárias, afirmava haver revogado o artigo 21, inciso 4º, a linha D, da Lei N. 82131991, que considerava como acidente de trabalho o infortúnio sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, quando o acidente ocorresse no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que fosse o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Exatamente por tratar de conteúdo extremamente diversificado, a indigitada medida provisória foi recordista em número de emendas apresentadas pelos parlamentares. Mesmo acrescida em volume, a norma foi aprovada na Câmara dos Deputados, Casa Legislativa na qual a medida provisória inicia a sua apreciação. Uma vez aprovada, seguiu o texto para apreciação pelo Senado Federal e, nesta Casa, mesmo em regime de urgência, não foi o ato normativo deliberado até o dia 20 de abril de 2020, data em que, conforme se verá adiante, foi revogado pela medida provisória N. 95522020. 3. Da impossibilidade jurídica de revogação de medida provisória por outra medida provisória AMPN 95522020. A medida provisória N. 90522019 perderia a sua eficácia em 22 de abril de 2020, porém, 2 dias antes da referida data, percebendo que o Congresso Nacional não havia mostrado interesse em deliberar sobre o ato normativo e temendo a caducidade do mesmo, o Presidente da República editou a medida provisória N. 95522020, cujo artigo 1º estatui tão somente que fica revogada a medida provisória N. 905, de 11 de novembro de 2019. Não se pode dizer que a prática é nova, já que, no dia 23 de março de 2020, a medida provisória N. 928 estabeleceu, em seu artigo 2º, que estava revogado o art. 18 da medida provisória N. 927, de 22 de março de 2020.
O referido dispositivo possibilitava que empregado e empregador entabulassem mero acordo individual para suspender o contrato de trabalho, pelo prazo de até 4 meses, para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador, diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. A inconstitucionalidade do artigo 18 da MP 927/2020 era inarredável, porquanto permitia o não pagamento de salários por até 4 meses, sem a participação do sindicato. Esta circunstância, entretanto, não impediu que o regramento adquirisse novo rótulo com a medida provisória N 93622020, embora esta se refira ao prazo máximo de 60 dias para a suspensão contratual. As mudanças legislativas trabalhistas têm sido tão céleres que pouco se tem discutido sobre se é possível editar uma medida provisória tão somente com o intuito de revogar outra medida provisória. O temor não verbalizado pelo chefe do Executivo, de não poder editar nova medida provisória, tem fundamento, vez que o artigo 62(10) da Constituição Federal de 1988, estabelece que é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Por conseguinte, no afã de não deixar a referida medida provisória caducar pelo decurso de prazo, o Presidente da República publicou nova medida provisória, autuada sob o número 9552020, contendo apenas 2 artigos: 1, revogando a medida provisória N 9052019, e outro estatuindo que o ato normativo entraria em vigor na data de sua publicação. O intuito de poder ver publicada nova medida provisória tratando sobre as mesmas matérias é evidente, já que tecnicamente o parágrafo 10 do artigo 62 da Carta Magna apenas prevê que é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, não se referindo, portanto, à revogação. Explicam Mendes, Coelho e Branco que a medida provisória pode ser reeditada na sessão legislativa posterior àquela em que ocorreu a rejeição, não na seguinte àquela em que foi editada, pois o fenômeno relevante a ser tomado em conta é a manifestação negativa do Congresso Nacional, ou o decurso do prazo para a aprovação da medida. O artigo 2º da Emenda Constitucional N. 32, de 2001, previu expressamente a possibilidade de revogação de uma medida provisória por outra, embora se referindo apenas às medidas provisórias do regime anterior. Resta saber se a possibilidade de revogação de uma medida provisória por outra subsiste após o advento da referida norma decorrente do poder constituinte derivado. A medida provisória, uma vez publicada, desprende-se do seu autor e suspende a eficácia de lei anterior que trate da mesma matéria. Ou seja, não há revogação da lei, mas suspensão de sua eficácia, sendo certo que, a partir da publicação do ato normativo do Poder Executivo Federal, o Congresso Nacional deverá deliberar se ratifica ou não o ato, se o ratifica com emendas ou se o rejeita integralmente. Durante o prazo de tramitação de medida provisória no Congresso Nacional, não poderá o Presidente da República retirar o texto da apreciação das casas legislativas. A respeito do quanto afirmado, o Supremo Tribunal Federal, em sua Constituição Plena, julgando medida cautelar na ADN 2984/DF,
assim decidiu. Ementa. Medida provisória. Revogação. Possibilidade. Efeitos. Suspensão da tramitação perante a Casa Legislativa. Impossibilidade de retirada de MP da apreciação do Congresso Nacional. Emenda Constitucional N 32. Impossibilidade de reedição de MP revogada. 1. Porque possui força de lei e eficácia imediata a partir de sua publicação, a medida provisória não pode ser retirada pelo Presidente da República à apreciação do Congresso Nacional. Precedentes. 2. Como qualquer outro ato legislativo, a medida provisória é passível de aberrogação mediante diploma de igual ou superior hierarquia. Precedentes. 3. A revogação da MP por outra MP apenas suspende a eficácia da norma aberrogada, que voltará a vigorar pelo tempo que lhe reste para apreciação, caso caduque ou seja rejeitada a MP aberrogante. 4. Consequentemente, o ato revogatório não subtrai ao Congresso Nacional o exame da matéria contida na MP revogada. 5. O sistema instituído pela SN 32 leva à impossibilidade, sob pena de fraude à Constituição, de reedição da MP revogada, cuja matéria somente poderá voltar a ser tratada por meio de projeto de lei. 6. Medida cautelar indeferida. A aludida ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Partido da Social Democracia Brasileira PSDB e pelo Partido da Frente Liberal PFL contra a medida provisória N 128, de 1º de setembro de 2003, que revogou a medida provisória N 124, de 11 de julho de 2003, que dispunha sobre o quadro de pessoal da Agência Nacional de Águas. O teor da medida provisória N 1282003, posterior, portanto ao advento da emenda constitucional N 32/2001, é idêntico ao da medida provisória N 9552020, ora analisada. É consabido que a medida provisória não se confunde com um projeto de lei, razão pela qual, uma vez publicada pelo chefe do Poder Executivo Federal, aquela cumpre seu trâmite natural, previsto pelo artigo 62 da Constituição Federal de 1988, não cabendo ao Presidente da República interferir na atividade do Poder Legislativo, desistindo do ato normativo anteriormente publicado. Já em período anterior à promulgação da Emenda Constitucional N 32/2001, parte da doutrina brasileira já se manifestava contrária à possibilidade de revogação de uma medida provisória por outra, como se depreende da lição de Fran Costa Figueiredo. Editando medida provisória sobre determinada matéria, tocado por necessidade relevante e urgente, não pode o Presidente da República alterá-la através de outra ou outras medidas provisórias. É que, uma vez posta no mundo jurídico, a medida provisória desprende-se da pessoa de seu autor, penetra, por assim dizer, na vis atractiva do Congresso, encontrando-se já afetada pela sua esfera de competência constitucional. Admitir-se que o Presidente da República possa editar uma medida provisória e dela desistir, revogando-a, será o mesmo que descaracterizar o Instituto. Ainda que cesse o motivo desencadeador do provimento excepcional, este só poderá ter extintos os seus efeitos pela ação do Congresso. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal,
por meio da referida decisão em medida cautela a ação direta de inconstitucionalidade, decidiu que nada impede o chefe do Poder Executivo de publicar medida provisória revogando outra anteriormente publicada, ainda que o teor do ato normativo posterior seja tão somente no sentido da revogação de outra medida provisória, sem dispor da mesma matéria preteritamente tratada em medida provisória de forma diversa. Isso porque o Congresso Nacional teria a prerrogativa de decidir acerca da ratificação ou não da medida provisória abrogatória, bem assim sobre o ato normativo anterior, que estaria com a sua eficácia suspensa. A análise confusa pelo Poder Legislativo, à época, não passou despercebida ao ministro Moreira Alves, que assim ponderou em seu voto. Não há aqui nada que paralise este fluxo. Este prazo de 30 dias atualmente, o prazo é de 60 dias, flui independentemente de interrupção. Mas aí ficaria quase psicodélico, nós teríamos uma medida provisória que revogava outra. E imagine-se que fosse convertida em lei a medida provisória que havia sido revogada. E depois, quanto à medida provisória revogadora por uma daquelas contingências que pode ocorrer, o Congresso se arrependesse e também a aprovasse. E aí então iria ficar realmente difícil de se saber a partir de que momento haveria a revogação. Se seria do momento em que a segunda medida provisória havia sido aprovada, ou do momento posterior à conversão em lei da primeira medida provisória já revogada. Então, como resolver esse problema? Só pode ser por via de construção. Embora a Constituição diga que o prazo é de 30 hoje, 60 dias, nesse caso, o prazo tem que parar. Não uma interrupção, mas uma suspensão de prazo. Se a medida provisória abrogante vier a ser convertida em lei, a abrogação da medida provisória anterior passa a ser definitiva, e como não mais pode ela ser convertida em lei, se tem como rejeitada para o efeito de perder ela sua eficácia desde a sua edição, exceto se o Congresso Nacional, expressamente, ressalvar que permanecem os efeitos já produzidos pela medida provisória abrogada entre as datas de sua entrada em vigor e de sua abrogação ou, no novo regime, deixar de editar o Decreto Legislativo, vide 11, do art. 62 da Constituição. Essa consequência se impõe, porque, se não for assim, ter-se-á que o Presidente da República poderá dar efeitos definitivos a uma medida provisória desde a sua edição até a sua abrogação por outra medida provisória que venha a converter-se em lei, impedindo, pois, o Congresso de rejeitar, por decurso de tempo ou expressamente, a medida provisória abrogada, para que desapareça desde a edição desta e até a sua abrogação, a eficácia por ela produzida. Percebe-se, a partir do julgado em comento, que o Supremo Tribunal Federal não permite que uma medida provisória possa revogar outra, pois juridicamente isso seria impossível, sendo certo que, quando uma medida provisória é publicada, o efeito produzido é de suspender lei ou medida provisória anterior que da mesma matéria trate de forma diversa do novel instituto. Ao reconhecer tal realidade, a Corte Suprema admite que, embora o teor da nova medida provisória seja de revogação, o termo é equivocado, vez que materialmente o novo ato legislativo do Poder Executivo apenas tem o condão de suspender norma anterior, até que seja apreciado pelas casas do Poder Executivo. Uma vez convertida em lei, não se confirmará revogação, já que esta tem apenas efeito ex nunc. Na verdade,
A conversão em lei da medida provisória revogatória importará a rejeição da medida provisória revogada que, em consequência, perderá a sua eficácia desde o início. Alexandre de Moraes ressalta a impossibilidade de o Presidente da República retirar da apreciação do Congresso Nacional uma medida provisória que tenha editado, mas também se refere a precedente antigo do Supremo Tribunal Federal, permitindo a abrogação do ato normativo por medida provisória, que tem o condão de suspender os efeitos da medida provisória anterior. Diante disso, aponta o autor que ao Congresso Nacional restará aprovar a segunda medida provisória, transformando-a em lei, quando então a revogação da primeira medida provisória se tornará definitiva, rejeitar a segunda medida provisória e aprovar a primeira, que estava com os seus efeitos temporariamente suspensos, convertendo-a em lei, quando então retornarão seus efeitos, rejeitar ambas das medidas provisórias, devendo regulamentar as relações jurídicas resultantes, por meio de decreto legislativo. O expediente de editar medida provisória cujo teor se limita a revogar medida provisória anterior, alheia-se completamente ao propósito previsto no artigo 62 da Constituição Federal de 1988, tendo-se que tal dispositivo legal prevê como requisitos da edição do referido ato normativo a relevância e a urgência. Ora, aludidos requisitos não restam observados quando se edita medida provisória revogatória de anterior. Não há relevância e urgência na edição de ato normativo provisório que almeja tão somente revogar medida provisória anteriormente editada e que já estava sob a análise do Congresso Nacional. O ato de utilizar uma manobra legislativa para burlar o regramento presente do parágrafo 10 do artigo 62 do texto constitucional atenta contra a cláusula do devido processo legal legislativo, vez que o desiderato previsto na Carta Maior é de impedir que nova medida provisória trate, na mesma sessão legislativa, sobre matéria anteriormente tratada em medida provisória que foi rejeitada pelo Congresso Nacional ou perdeu a validade pelo decurso do prazo. Para além de atentar contra a cláusula do devido processo legal legislativo, o expediente utilizado pelo chefe do Poder Executivo milita contra a cláusula da separação dos poderes, pois, em última análise, o Presidente da República tomaria para si a atividade legislativa da pauta do Congresso Nacional. 4 da Medida Provisória N 9272020 e sua redação original. A Medida Provisória N 927, de 22 de março de 2020, teve por finalidade dispor sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19. O estado de calamidade pública, por seu turno, foi reconhecido pelo Decreto Legislativo N 06, de 20 de março de 2020. Em seu texto, estabeleceu-se que o período de sua vigência somente perduraria até o final do estado de calamidade pública já referido. A medida provisória, que possui força de lei pelo prazo de 60 dias, foi colocada em tramitação com regime de urgência a partir de 6 de maio de 2020, com fundamento no artigo 62. 6 graus, da Constituição Federal de 1988, e teve a sua vigência prorrogada até o dia 4 de agosto de 2020, prazo final para sua apreciação e votação, sob pena de caducidade.
em sua redação original, encaminhada pelo Executivo Federal para apreciação de ambas as casas do Legislativo Nacional em março de 2020, a medida provisória tinha por discurso legitimador prevenir as demissões em massa e ajudar empresas a manter seus funcionários durante a pandemia do coronavírus. Dispunha, portanto, para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, que poderiam ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: a. Teletrabalho. B. Antecipação de férias individuais. C. A concessão de férias coletivas. D. O aproveitamento e a antecipação de feriados. I. Banco de horas. F. A suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. G. Adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Já naquele momento havia diversas inconstitucionalidades e inconsistências a serem apontadas quanto ao texto da medida provisória. Quanto ao teletrabalho, que pode ser determinado unilateralmente pelo empregador, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho, dispunha a medida provisória que, na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho à distância, o empregador poderia fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, que não caracterizariam verba de natureza salarial, ou, na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato, o período da jornada normal de trabalho seria computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. A MP 927/2020 estabelecia que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constituiria tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Ressalte-se, a decisão sobre a instituição do teletrabalho pode ser unilateral do empregador, não sendo necessária a concordância do empregado. A violação a direitos constitucionais dos dispositivos que regulamentaram esta matéria reside no fato de que os teletrabalhadores não possuem direito a horas extraordinárias, na forma do artigo 62, inciso 3º, da CLT, e pelo fato de existir a ingente probabilidade de não atendimento das condições de meio ambiente do trabalho, especialmente as ergonômicas, na residência do empregado. A antecipação das férias individuais, prevista nos artigos 6º a 10 do referido diploma normativo, ainda que o período aquisitivo a elas referente não tenha transcorrido, confronta-se com o artigo 7º, inciso 17, da Constituição Federal de 1988, que assegura o direito a férias anuais. Se houver a antecipação, o empregado poderá permanecer sem tirar férias durante um período superior a um ano, talvez de 2 ou até 3 anos, após o período de pandemia, o que é inconstitucional. Outrosim, impende destacar que o empregador apenas informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado, sendo dispensável a sua anuência. Em relação à concessão de férias coletivas, dispunham os artigos 11 e 12 da medida provisória N 927/2020 que o empregador notificará o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas,
não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais, 2 períodos, e o limite mínimo de dias corridos, 10 dias, previstos no art. 139 da CLT. Também ficavam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional, referidos no mesmo dispositivo consolidado. Em relação ao aproveitamento e antecipação de feriados, durante o estado de calamidade pública, dispunha a medida excepcional que os empregadores podiam antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais, desde que procedessem à notificação, por escrito ou por meio eletrônico, ao conjunto de empregados com antecedência de, no mínimo, 48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. Somente havia necessidade de concordância do empregado em relação à antecipação dos feriados religiosos, mediante manifestação em acordo individual escrito. Quanto ao banco de horas, foi estabelecido que as atividades laborais poderiam ser interrompidas pelo empregador, ou seja, o obreiro permaneceria em casa, sem trabalhar, porém recebendo os salários, a partir da constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a compensação no prazo de até 18 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Em síntese, este banco de horas teria início com um déficit de horas para o trabalhador, que estaria devendo algumas centenas de horas de trabalho após o período de pandemia, que seriam trabalhadas mediante prorrogação de jornada em até 2 horas diárias. A compensação, por seu turno, poderia ser determinada pelo empregador independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. Este dispositivo viola frontalmente o artigo 7º, inciso 13, da Constituição Federal de 1988, porquanto o texto da Carta Magna somente faculta a compensação de horários e a redução da jornada por acordo ou convenção coletiva de trabalho, jamais por acordo individual, ainda que formalizado. A jurisprudência até admite a compensação de jornada, no mesmo mês, na ausência de norma coletiva, no período de 18 meses, contudo, além de ser conspurcado o inciso 13, também o inciso XXI está sendo desobedecido, na medida em que normas de segurança, saúde e medicina do trabalho estão sendo descumpridas e a prevalência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, nestas condições, torna-se exponencial. A suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, suspensão de obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais, que também poderão ser dispensados, caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Suspensão de obrigatoriedade de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, e o adiamento do recolhimento do FGTS dos meses de março, abril e maio, que poderia ser feito de forma parcelada e sem multa e juros, a partir de julho de 2020, afetou sobremaneira a fiscalização trabalhista e, em especial, as superintendências regionais do trabalho, ora vinculadas ao Ministério da Economia. Quanto às exigências em segurança e saúde no trabalho, a toda evidência conspurcam o art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988,
podendo recrudescer o número de trabalhadores afastados em decorrência de auxílio-doença-acidente. Vez que a pandemia mostrasse renitente e não há sinais de que o estado de calamidade pública será revogado em breve. 5 da medida provisória N9272020 e a redação proposta no parecer da comissão mista. A nova redação da MP 9272020, proposta no parecer da comissão mista, formada por deputados federais e senadores, implicará verdadeira reforma trabalhista, porquanto, além de alterar o texto da medida provisória 9272020, resgata diversos dispositivos da MP 9052020, cuja revogação é controvertida, e ainda altera inúmeros dispositivos da CLT, de outras leis trabalhistas esparsas e também previdenciárias, reduzindo as garantias sociais dos trabalhadores. Os itens modificados podem ser vistos na versão digital em formato de tabela. A redação proposta pelo parecer da Comissão Mista do Congresso Nacional também propõe diversas alterações no texto da CLT, que ressuscitam dispositivos da medida provisória 9052020, conforme pode ser visto na versão digital em formato de tabela. 00 Foram ainda estabelecidas modificações pontuais em alguns diplomas normativos, conforme pode ser visto na versão digital em formato de tabela. As alterações, como explanado, são profundas e extensas, podendo ser reconhecidas como uma mini-reforma trabalhista que reduz sobremaneira os direitos dos trabalhadores e é prejudicial à classe obreira, durante período de pandemia. 6. Passar a boiada em tempos de pandemia, uma visão crítica sobre as reformas trabalhistas durante a crise do coronavírus. O parecer proferido pela Comissão Mista e apresentado em plenário à medida provisória N9272020 reaviva diversos dispositivos da medida provisória N9052019. É bastante uma olhada rápida no mencionado parecer para observar que foram acolhidas diversas emendas que, na verdade, enxertam dispositivos deste ato normativo. Assim é que ressuscita a possibilidade de trabalhos aos domingos para todas as categorias profissionais, trabalho aos sábados, domingos e feriados para alguns profissionais da categoria bancária, celebração de acordo individual sobre PLR para os trabalhadores que recebam acima de R$ 12.202 por mês e que sejam portadores de nível universitário. Para os demais trabalhadores, fica mantida a possibilidade de o sindicato profissional indicar um representante para a comissão que debaterá o tema. Pelo referido parecer, revigoram-se outros pontos da medida provisória N9052019, correção monetária de débitos trabalhistas realizada a partir da condenação da empresa e juros de mora calculados com base nos índices da caderneta de poupança, possibilidade de celebração de acordo extrajudicial entre empregado e empregador, sem que seja autorizado ao Poder Judiciário decretar a nulidade do que for acordado, o aumento das hipóteses em que a possibilidade de autuação das empresas é substituída pelo critério da dupla visita. Por meio do referido parecer, igualmente, há a previsão do fim da prerrogativa do sindicato profissional requerer a interdição ou embargo de estabelecimento ou obra em desacordo com as normas de segurança no trabalho. Ademais,
acolheu-se emenda para dizer que o acidente ocorrido no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa só será considerado acidente de trabalho se o meio de locomoção vier a ser fornecido pela empresa e se ficar demonstrada a sua culpa ou dolo pelo acidente. O artigo 4º, 4 graus, da Resolução N. Janeiro de 2002, do Congresso Nacional, é claro ao instituir que é vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na medida provisória, cabendo ao presidente da comissão o seu indeferimento liminar. Todas as matérias acima mencionadas foram extraídas, a literalidade, do texto da medida provisória N905219, sem qualquer objeção do presidente da comissão que emitiu o parecer à medida provisória N92722020, embora apenas tivesse a atribuição de indeferir liminarmente as emendas contendo matérias estranhas à medida provisória objeto do parecer. A manobra legislativa é um claro intento de burla às limitações contidas no artigo 62, 10, da Constituição Federal de 1988. O aludido dispositivo constitucional estabelece que é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. É certo que não se fala em revogação de medida provisória, como vedação para que haja uma reedição na mesma sessão legislativa. Portanto, em tese, não haveria impedimento para que o Presidente da República pudesse reeditar todo o texto da medida provisória N90522019, já que esta não perdeu a eficácia por decurso de prazo ou foi expressamente rejeitada pelo Senado Federal, mas foi revogada pela medida provisória N95522020. Embora aparentemente não exista qualquer impedimento formal para a reedição de toda a matéria constante da medida provisória N90522019, há sérias dúvidas, conforme analisado, sobre se o ato presidencial de revogação por meio de medida provisória não burlaria o devido processo legal legislativo. A comissão mista, responsável pela emissão do parecer da medida provisória N92722020, ao recuperar alguns dispositivos da medida provisória N90522020, utiliza instrumento subreptício para poupar o chefe do Poder Executivo Federal de ser questionado em relação ao instrumento legislativo apto para reavivar artigos deste último ato normativo. Ao fazer isso, o parecer ignora não só a regra contida no artigo 4º, 4 graus, da Resolução N. Janeiro de 2002, mas também o precedente da ADN 5127/DF. Ementa, Direito Constitucional. Controle de constitucionalidade. Emenda parlamentar em projeto de conversão de medida provisória em lei. Conteúdo temático distinto daquele originário da medida provisória. Prática em desacordo com o princípio democrático e com o devido processo legal, devido processo legislativo. 1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo, arts 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e live, CRFB, a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, art. 1º e 5º, SSV,
CRFB, mantém-se rígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela impugnada nesta ação. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria de votos. Conforme já decidido, portanto, pela Suprema Corte, o acolhimento de emendas parlamentares em projeto de conversão de medida provisória em lei, com matérias alheias ao escopo temático de origem da medida provisória, é expediente que atenta contra o devido processo legal legislativo. Não obstante o quanto denunciado, o parecer da comissão mista já foi aprovado e agora segue para a votação pelo plenário da Câmara dos Deputados. Diante de tal manobra legislativa, não é difícil concluir que, apesar das ilegalidades, há em curso uma tentativa clara de reformar a consolidação das leis do trabalho e as leis previdenciárias às pressas, sob a justificativa de que as relações de trabalho precisam se adequar às restrições do isolamento social. Ou, em termos nem um pouco técnicos, mas bem adequados ao que tem sido dito nos bastidores ministeriais, passar a boiada. É triste e lamentável que, em um momento jamais vivenciado anteriormente pela humanidade, os parlamentares e o poder executivo estejam acordos em considerar a doença, a morte, o medo do desconhecido e o futuro incerto como oportunidades para burlar a elaboração de normas trabalhistas. Considerações finais. Passar a boiada, em linguagem coloquial, remonta a uma prática bastante difundida entre os produtores rurais de, ao se depararem com um rio cheio de piranhas, colocar um dos animais, normalmente o mais velho ou doente, para ser o boi de piranha, enquanto a boiada, com os animais saudáveis, atravessam o rio sem perdas. O boi de piranha da atualidade é a pandemia ocasionada pelo coronavírus. As piranhas são os noticiários da mídia, que estariam totalmente concentrados na situação desesperadora da população brasileira. Em outras palavras, enquanto o número de infectados ameaça colocar o Brasil no primeiro lugar do ranking mundial da doença, o Executivo e o Legislativo desdobram-se em esforços para a aprovação de uma reforma trabalhista que altera significativos dispositivos, aumentam a exploração da mão de obra e tornam o pagamento de débitos trabalhistas mais longínquo. A comissão mista, responsável pela emissão do parecer da medida provisória N92722020, ao recuperar alguns dispositivos da medida provisória N90522020, utiliza instrumento subreptício para poupar o chefe do Poder Executivo Federal de ser questionado em relação ao instrumento legislativo apto para reavivar artigos deste último ato normativo. Ao fazer isso, o parecer ignora não só a regra contida no artigo 4º, 4 graus, da Resolução N. Janeiro de 2002, mas também o precedente da ADN 5127/DF. Trata-se de ardil engendrado para flexibilizar as normas trabalhistas e conspurcar direitos constitucionais angariados através de lutas históricas e movimentos sociais.